Então vamos falar um pouquinho, né, desses, né, tudo que você preparou para a gente, né, sobre esses erros no INSS que colocam em xeque os benefícios do cliente. Quando a gente fala de prática previdenciária focado no administrativo, a gente tem que pensar como o servidor do INSS pensa a análise dos requerimentos. Então, o primeiro grande erro que o advogado comete, é levar o juridiquês para o administrativo. Isso não funciona, gente. Não adianta. É como você querer apertar um parafuso sabe aqueles parafusos de chave Phillips com a chave de fenda? Não vai acontecer, né? Uhum. Então, assim, eu gosto de brincar. A Apple, né? Alguns celulares eles botam assim, as baterias que você não consegue mais remover. Antigamente a gente tirava a bateria, trocava. Uhum. Eles agora já vem integrados. Se você abre o celular e vai ver, eles fazem parafusos que são muito específicos deles, que ninguém encontra aquela chave. Então não adianta você usar uma outra chave, você só vai estragar o parafuso e vai estragar o aparelho. É a mesma coisa no processo administrativo previdenciário, nosso querido PAP. Se você usar uma linguagem que o servidor do INSS não entende ou não faz questão de entender por conta da dinâmica do serviço dele, você só vai perder tempo. E aí o seu processo ele vai se arrastar por mais tempo, a análise vai ser mais demorada, provavelmente vai ter exigências desnecessárias, exigências para quem está chegando na prática previdenciária, é o pedido ali do servidor do INSS para apresentar a documentação. Ou, o pior, vai ser indeferido com a fundamentação que não tem nada a ver com o que está no processo. Quantos processos a gente não pega assim de análise, né? Uhum. E isso se dá muito por conta da dinâmica do serviço do INSS. Então, a primeira coisa que eu gosto de observar, né, que é um erro realmente muito simples, mas ele é gigantesco, que é não se comunicar com o INSS na linguagem que o INSS entende. Então, como é que eu me comunico com o INSS? Como é que eu falo a linguagem do servidor do INSS? O que é que ele considera importante dentro de um processo? Onde é que o olho dele vai na hora que ele vai fazer uma análise de um benefício no administrativo? Como é que os alunos aqui, como é que a gente consegue um índice de deferimento superior a 90% no administrativo? Porque você aprende a se comunicar com o INSS, com o servidor do INSS, não pela sua petição. A petição ela é importante, gente, mas ela não é essencial na maioria dos processos. E então, o primeiro erro, não falar a linguagem do servidor do INSS. O segundo erro, achar que a petição vai resolver o seu processo mais do que a organização documental, mais do que provas no requerimento administrativo. Requerimento administrativo é contexto documental, é prova. Quanto mais você falar na sua petição inicial, mais você vai dar a entender ao servidor que você não tem documento. Porque está enrolando demais, está groselhando demais no processo, enchendo linguiça, como a gente fala aqui na Bahia, né? A propósito, gente, eu estou no melhor país do mundo, que é a Bahia, tá? Então nem me apresentei, sou Salomão Boanerges, né? E me desculpa, eu já vou chegando, já vou falando, assim, fui servidor do INSS por quase 10 anos, né? Isso que eu falo aqui, eu falo com base em mais de 14 mil processos analisados. Né? Então, assim, não é da noite para o dia que estou tirando isso aqui da minha cabeça. Pedi exoneração para cair na loucura de advogar como advogado previdenciarista, já tem um ano e meio, um pouquinho mais, e graças a Deus tem dado super certo. Mas eu acredito muito que a nossa prática aqui, ela tem dado certo justamente por isso. Quando eu era chefe de benefício numa agência, eu era chefe de benefício e gerente. O chefe de benefício ele faz a supervisão daquilo que o servidor da análise está fazendo, né? E aí o servidor, isso aqui, o que é que eu faço? Como é que eu faço? Para onde é que eu vou? O que é que eu olho? O que é que eu deixo de olhar? Então, o chefe de benefício, em linhas gerais, tem muito mais coisa, mas em linhas gerais, o que a gente precisa aqui ele vai ali fazer uma análise das dúvidas que o servidor que está analisando aquele caso tem e indicar um caminho, né, para atuar. E, na maioria das vezes, quando a gente pega casos de advogados, o servidor ele tem dúvida, não é da petição. A petição é a última coisa que o servidor lê, gente. Por mais que muita gente fale, a petição é importante. Sabe como é que eu refuto que a petição ela é importante? Porque a maioria das concessões saem direto feitas pelo segurado, sem auxílio de advogado. Não precisa de advogado para fazer requerimento.
Ah, que absurdo. Gente, não precisa. A gente trabalha em cima do erro. Pode olhar que a maioria dos nossos clientes vem para nós quando já deu errado. Né? Porque fez de qualquer jeito, e aí agora a gente tem que corrigir e tal. Então a gente não pega casos fáceis. É raro a gente pegar um caso de um BPC de 65 anos que não tem nada, você só vai pedir e vir pra gente. Quando chega pra gente é o quê? É o cara que foi pedir o BPC, mas era casado, disse que não era casado, a mulher morreu, ele foi na pensão e lá. E aí vem o processo todo truncado e a gente tem que desvendar aquele novelo ali. Então, assim, a gente não pega casos simples, né? Não tem caso simples que chega para o advogado. Às vezes aparece, mas a regra é a gente só pega bomba. Não sei se o Gabriel tem essa percepção, tá? Mas a gente só Concordo. pega bomba, assim, né? Não pega caso, assim, que, tipo, não precise. Tranquilos, assim, que eu acho que dos que eu atuei, assim, uma pensão por morte, assim, que foi o que eu consigo lembrar que é o caso mais, assim, deu um erro por um problema pontual, mas, assim, a gente conseguiu resolver no administrativo, com Porque, um pouco, a maioria é o que você falou, né, são os casos que dão trabalho, que já vem com uma ponta sem nó ainda, que a gente precisa, a gente precisa resolver. Exato. Vem com indeferimento, um processo mal formulado, né? Vem todo bagunçado. Então, assim, os processos previdenciários, quando chegam para a gente, em regra, eles chegam já todos bagunçados, pipinados mesmo, difíceis de resolver. Então, a maioria, né, que é concedida, ela é concedida direto pelo segurado, que não procura advogado. Isso aí é um ponto fraco para a nossa classe, porque a gente deveria ter a cultura, né, do segurado procurar a gente antes de fazer o pedido. Né? E assim, aí aqui ó, é aquilo que eu acredito que a gente vai fazer muito bem através aí das nossas comissões de OAB, da gente divulgar a importância de ter um previdenciarista atuando no processo, o perigo, né? Porque assim, se por um lado só chega para a gente aqueles requerimentos difíceis, né? Já com muitos problemas, por outro lado, quando o segurado ele tem a concessão direta no INSS, muitas vezes ele sofre o prejuízo, né? E aqui é um erro que eu vou falar, que não está nessa ordem, mas eu vou adiantar, um erro que o advogado tem de não revisar as concessões do INSS. Toda concessão do INSS tem um alto índice de erro. Se não é salário mínimo, pessoal, e você não faz revisão, não faz uma análise dos valores, das concessões, né? Você tem a grande chance do seu cliente estar recebendo 200, 300 reais a menos do que o que deveria. Aí você fala, pô, mas 200, 300 reais? Gente, isso daí dá um 14º por ano. Né? Faz diferença na vida do cliente. É muita grana, é dinheiro que faz diferença. Né? Então, para linkar, ó, primeiro erro, não falar a linguagem do servidor do INSS. Segundo erro, achar que a petição é mais importante, né, do que o documento, do que a sequência documental no processo. Terceiro erro, não analisar o CNIS previamente. CNIS, gente, o Cadastro Nacional de Informações, é mais do que um extrato, é a alma do processo previdenciário. Porque o que é que o advogado faz? O advogado prova que o segurado trabalhou, contribuiu, as contribuições estão no CNIS e elas devem ser contadas no requerimento de benefício. O que é que o servidor faz? Fui servidor por 10 anos. Qual era a minha tarefa principal? Validar dados de CNIS. Não tem outra coisa assim, tipo, qual é a atividade fim? A atividade fim é a concessão de benefício. Eu discordo. A concessão do benefício é uma consequência da validação do sistema, do CNIS que está ali alimentado. Aquela carteira valeu, aqueles vínculos todos que tem ali, tem aquela extemporaneidade, né? PREC Faculte Conte, PET, e tantos outros, né? E aí você vai, o que é que você faz? Você faz o processo, bota o processo de qualquer jeito lá dentro, não se antecipa ao servidor. O servidor, quando pega o processo, o que é que ele vai fazer? Ele vai analisar o CNIS, olha a documentação. Se no CNIS está faltando alguma coisa, ele vai para a documentação. Se a documentação não supre o CNIS, ele vai para uma exigência. E aí a exigência é a derrota de todo mundo, do servidor, do advogado. Por quê? É péssimo para o servidor ter exigência, né? Ontem eu ministrei uma aula, Gabriel, onde eu falava como iniciar na prática previdenciária, né, com o pé direito e o pé esquerdo. E aí eu falava muito sobre isso, de que, cara, se você não entende a dinâmica do servidor do INSS, como ele analisa o processo, não adianta de nada você ser o cara que entende toda a técnica do previdenciário. Eu sei o que é carência, eu sei quais os requisitos, qual a documentação, mas se você não souber pensar
o requerimento, aquilo que é importante para o servidor do INSS, você já está atrás na corrida da concorrência, por exemplo, comigo. Porque o servidor vai pegar o meu processo e o que ele só vai ter duas opções. Ou ele vai conceder, porque já está tudo ali, ou ele vai negar, mas uma coisa ele não vai fazer no meu processo. Ele não vai colocar exigência. Eu não falo aqui da exigência automática, gente. A exigência automática não depende da gente. É caso fortuito, força maior, vai acontecer, independente do que a gente queira. Né? Por quê? Porque o sistema ele lê e você tem como diminuir a incidência de exigências automáticas também. Mas, assim, tem exigência que é automática. Por exemplo, você tem ali um segurado que tem 65 anos, né? Tem 60 anos, por exemplo, ele está em uma das regras de transição. Você vai pedir o benefício para ele e o sistema não está atualizado para dar a ele direito a um benefício. Ele vai perguntar, olha, esse cliente não preenche os requisitos, quer dar continuidade? Quer. Quando você dá aquela continuidade, não ajustou o CNIS, o benefício vai automaticamente para a exigência. Né? E a exigência automática, embora enche o nosso saco, né, dá dor de cabeça para a gente, em tese, na teoria do INSS, ela era para ser boa, ela era para adiantar aquilo que já foi percebido ali numa triagem automática, né? E ali fazer o requerimento. Eu quero mandar um abraço à professora Ana Paula, está passando aí. E então, quando a gente vai fazer esse requerimento administrativo para o INSS sem analisar o CNIS, sem apresentar aquilo que supre as lacunas do CNIS, a chance de você estar colocando o seu processo para um caminho muito mais moroso é enorme. Porque, veja, é aqui que eu falo de você entender a mentalidade do servidor do INSS. Né? O que é que você precisa? O servidor do INSS bate meta por dia de produção, meta, pá. Se ele pegar um processo que o cara tem, vou pegar um homem, 65 anos, 20 anos de contribuição, não importa se ele tem 20 de carteira que não está no CNIS. O servidor vai analisar, já deu tempo aqui, se ele não quiser, se ele discordar, ele peça a revisão. Ok? Então, é isso, a ideia é essa. E aí, ele vai bater a meta dele e vai tocar para frente. Aí o que é que você pensa? Fala assim, então eu vou ignorar que o servidor tem meta. Não sabe o que é que o servidor vai fazer? Se ele for pegar uma aposentadoria por tempo de contribuição, a meta diária dele é 5,55. Tá? Então ele tem que fazer 5,55 pontos por dia para bater a meta dele. Como qualquer pessoa que passou no concurso, qual a ideia quando a gente passa no concurso? Ganhar muito trabalhando pouco. Se ele puder bater a meta dele em 1 hora, ele vai bater a meta dele em 1 hora porque ele quer ficar o resto do dia de boa. O INSS não vai dar a ele mais remuneração, não vai incentivar ele nada. Tem bônus, mas isso é exceção. Na regra, a gente seguindo a regra, bateu a meta. Tchau, vou para casa. Beleza. Aí ele pega o seu processo lá, todo desorganizado, e a gente, Gabriel, a gente já está na prática, né, há muito tempo, a gente sabe qual é o processo que vai gerar exigência. Você olha ali, você já sabe. Isso aqui, ó. Eu olhei, abri o CNIS, tem vínculo extemporâneo. O primeiro documento que tem não é a carteira de trabalho? Cara, eu vou ter que pedir a carteira de trabalho, então eu já sei que é exigência, né? E às vezes tem a carteira de trabalho, olha, anotem isso aí. Às vezes tem a carteira de trabalho, mas na ordem errada. E aí o servidor não desce o processo até o final, e como ele não desce o processo até o final, ele vai pedir aquela carteira. E aí vem aquela exigência de documento que já tem no processo. Fala assim, meu Deus, ele não viu, se ele não viu o documento, você acha que ele vai ler a petição? Só para vocês refletirem, tá? Né? E geralmente a petição, assim, como você falou, né? Acho que é bem rico, assim, Eu não posso fazer... Opa! Acho que o celular escutou o comando de voz aí. Não sei se foi o meu ou o seu. Mas, assim, eu acho muito rico, assim, a prática que você traz, né, na divulgação dos seus conteúdos, assim, sempre com esse enfoque, né? Porque isso faz muita diferença na prática administrativa. Também passei por isso, por tentativa e erro, e também acompanhando, né, conteúdos como o seu, vendo como faz realmente diferença a organização dessa documentação, e a petição realmente é a última coisa que o servidor vai olhar. Se tudo tiver, né, organizado, tipo, e ainda assim, não tenho que, tipo assim, será que tem alguma informação a mais aqui? Vai ser realmente a última análise que ele vai fazer ali. E é muito rico mesmo essa cultura, né, que você também ajuda a colocar no seu conteúdo, de como organizar isso melhor, como levar isso, né, como alcançar mais deferimentos.
faz muita diferença. Assim, são coisas assim que você fala assim, nossa, como tirar a carteira de trabalho da última para a segunda posição, porque o servidor, gente, ele não tem treinamento, tá? Não tem treinamento. O treinamento do servidor é assim, toma, o processo está aí, como é que faz? Ah, ó, faz assim, vai por... Quando a gente estava na agência, era assim, eu estava aqui, um colega estava aqui do lado, o colega estava aqui, e ainda era presencial. A pessoa estava atendendo, eu estava aqui no meu processo, aqui batendo aqui no meu computador, e aí, como é que faz? Dá enter. Eu voltava aqui pro meu. E agora? Ó, esse tem que ver isso, veja não sei o quê. E o cara vai fazendo. Então, quem entra novo no INSS, vai fazendo assim, não tem jeito. Aí eu voltando, só para eu retomar ali o raciocínio, Legal. quando eu olho o processo, eu já sei que vai dar exigência. Se eu analiso aquele processo do começo ao fim e eu sei que vai dar exigência, eu vou ganhar 0,2 de pontuação daquela análise. Só que para fazer essa análise do começo até o fim, o servidor gasta o mesmo tempo que ele gastaria ou para conceder e ter a pontuação total, ou para negar e também ter a pontuação total. E assim, vamos parar com isso de achar que o servidor pontua mais ou ganha mais porque está negando o processo. Para o servidor é até ruim negar. Porque você teve o benefício concedido e não concorda. O máximo que vai acontecer é o quê? Uma revisão. Não, foi uma revisão. Vida que segue. Agora, se você tem um benefício negado, você vai entrar com um pedido de recurso. Você pode alegar que aquele processo foi mal analisado pelo servidor e o servidor cair numa auditoria interna, que a gente vai chamar de Supertec no INSS. Ele pode, inclusive, perder a pontuação daquele processo, que vai alterar a pontuação mensal de meta dele, que vai refletir na sua remuneração. Então, o servidor ele não quer interferir de qualquer jeito, tá, gente? Então, assim, eu falo isso com muita propriedade. O servidor não é aquele... Ah, errou. Tipo, eu costumo brincar assim, sabe? É que a gente só trabalha em cima do erro. Então, a gente só enxerga o erro do INSS, né? Mas, assim, a maioria do servidor, ele vai ser zeloso, vai ter cuidado com o processo, ou ele vai ter aquelas limitações, por exemplo. Não adianta querer que um servidor conceda um LOAS que passa 10 centavos de renda, porque não é critério dele, é sistema. Passou da renda, ele vai cortar aquilo ali, coração chorando, mas vai fazer. Mas veja, voltando aqui, você tem ali o processo, né? O servidor viu que vai gerar exigência, ele vai pontuar só 0,2, ele fala, eu não vou continuar essa análise até o final para procurar outra documentação. Eu vou colocar esse processo de canto, de lado, e vou pegar um próximo. E aí ele vai procurar, dentro daqueles que estão disponíveis ali no dia para ele analisar, aqueles que são mais fáceis, os 4 que ele precisa para bater a meta dele diária. No dia que o processo cai para o servidor, cai assim, gente, olha, não confunda DER, data de entrada do requerimento, com o dia que o processo efetivamente caiu para o servidor analisar. Por quê? O sistema do INSS é injusto nesse ponto, em muitos, mas nesse aqui, para mim, ele é sacaninha. Por quê? Porque está lá em análise. Você fez o requerimento, está lá 6 meses em análise. Na verdade, não está em análise. Na verdade, ele está esperando análise. Né? Ele não está em análise, ele está esperando análise. Quando está em análise, já tem um servidor mesmo ali, e aí a exigência não vem mais automática, vem exigência com matrícula do servidor, identificação da agência, da SEAB, ELAB, onde está sendo analisado. Né? Eu costumo brincar, só tem talvez 2 momentos que você sabe tem servidor realmente analisando. Um, quando tem exigência que não é automática. E como é que eu sei que não é automática? Tem matrícula do servidor. Ponto. Não é sistema. Ou quando foi concedido e negado. Porque já concedeu, negou, tem um servidor ali que analisou. Então, assim, você tem um momento assim, muito, muito peculiar que você tem que aproveitar, que é o momento que o servidor está com um processo na mão. Na hora que ele está com o processo na mão, você não pode deixar essa chance passar dele fazer uma análise conclusiva. É por isso que no nosso método a gente fala assim, olha, o processo ele precisa ser previsível e acelerável. Se ele for previsível, numa estrutura que o servidor espera e já está acostumado, e for acelerável com toda a documentação que ele pode pedir para fazer análise, ou seja, evitando exigência, previsível, acelerável, eu tenho um processo concessivo. E quando eu falo concessivo, é concessivo à primeira vista, sem necessidade de exigência. Nem sempre, gente, mesmo fazendo o processo perfeito, o INSS vai negar, vai conceder. Mas o processo vai andar, não vai ficar ali parado, você não vai ficar, poxa, 1 ano esperando tal.
Não, um processo bem formulado, ele vai rodar de 3 a 6 meses tranquilamente ali. Você tem um giro dentro do seu escritório previsível. Mesmo o INSS com essa bagunça toda que a gente consegue saber que o processo vai durar. Ah, não. Tem um processo de atividade especial que está esperando um ano. Aí você não pode tomar exceção pela regra, mas assim, no geral, não tem perito médico aqui na minha cidade, então vai demorar mesmo. Aí você vai ter que usar os recursos judiciais, mandado de segurança, você vai ter que acionar o judiciário para fazer valer o direito do seu cliente. Mas, em regra, quando você monta um bom processo de 3 a 6 meses. Eu tenho muitos alunos que em 30 dias ou menos conseguem requerimento. É a regra? Não. Mas a gente consegue sim. Faz tudo isso com base no quê? Um processo previsível, acelerado, que se torna concessivo. Quando o servidor passa a mão, vê a análise lá que ele vai botar em exigência, se ele tem que bater 5,55 pontos por dia, ele vai juntar, se você pegar isso daí e dividir por 0,2, vai dar 28 processos aproximadamente. Ele vai juntar 28 processos desses que ele sabe que é exigência, sabe que ele vai fazer exigência, vai meter descaradamente lá aquela exigência automática, padrão, a copiou, colou da exigência automática, mas agora com matrícula do servidor. Ele vai copiar e vai jogar no processo. E aí, em 30 minutos, ele faz essas 28 exigências, bate a meta dele do dia e ó, vai para casa, vai fazer bônus e aí o que for. Mas isso é um absurdo. Gente, a realidade. Vocês não sabe brincar, não desce pro play. Você quer brincar, quer ser previdenciarista, você tem que saber que isso faz parte da nossa realidade. Mas eu vou entrar com mandado, com ação de danos morais. Gente, efetivamente, no seu processo, daquele seu cliente que precisa daquele deferimento para se alimentar, isso só vai arrastar o processo dele por mais tempo. Né? Então, assim, não sou contra, não. A gente tem mesmo que brigar, melhorar a advocacia previdenciária, melhorar as condições de atendimento do INSS. Mas a gente tem que saber os momentos e as ferramentas certas para a gente não ficar dando murro em ponta de faca. Eu gosto de ser efetivo. Né? Então, por exemplo, vou ficar ali discutindo com o servidor, batendo boca com o servidor em porta de agência? Não, tá bom, não deu aqui, eu vou procurar meus meios, meus caminhos e vou fazer. Então, eu gosto de ser efetivo. Claro, né? Tem momentos que você precisa, como a gente fala por aqui, descer a rodar a baiana e tal, ir lá fazer e acontecer. Mas isso não pode ser a regra, isso não é para ser a regra da nossa prática previdenciária. A gente tem que saber manejar os esquemas. Salomão. Não, pode falar. Não, eu só ia comentar assim, que o quanto é importante também assim, a gente saber os momentos, como você disse, assim, e entender os papéis que a gente tem que exercer, né? Às vezes, muitas vezes, a atuação das comissões da OAB para fazer, né, um diálogo com as agências é algo muito mais eficiente, que às vezes até... E né, vai beneficiar o todo. Exato. Né? E não só o meu processo específico. Então, assim, quando eu era servidor, eu era gerente de agência. Pense na minha realidade, Salvador, uma das maiores cidades do Brasil. Eu, dentro de Salvador, numa das maiores agências do Brasil, numa manhã de pouco movimento, a gente fazia 300 atendimentos sem senha. Era 300 atendimentos do povo, assim, que passa na porta e entra e vamos fazer. Beleza? Beleza. Com 2 servidores para atender todo mundo, agendados e não agendados. Então vai dar merda nisso daí. Você não tem pra onde correr. Isso aqui não vai dar certo. A conta não fecha, gente. E isso não é culpa do segurado, não. E também não é culpa do servidor. Assim, é uma realidade que está ali. E aí eu ainda tinha dias assim que eu via colegas brigando tal, e não sei o que, aquela agonia dentro tentando resolver. Eu falo, velho, por que essa galera da OAB ali não se reúne, faz uma comissão, entra com ação civil pública com o INSS, para o INSS fazer com... É uma coisa muito mais ampla do que o meu caso específico daquele meu cliente, entendeu? Vai me dar uma dor de cabeça que eu não vou conseguir ali resolver. Como é que eu resolvo? Aí aqui eu acho que isso aqui também pode entrar num dos erros que os colegas, né, cometem, né, que é querer resolver no grito com o INSS. O INSS é meio surdo, gente. Ele não está nem aí. O INSS não está resolvendo, não está respondendo acordo que ele fez com o Ministério Público para cumprir prazo. Você acha que ele vai... a OAB veio aqui e tal, assim. Não é assim para aquele caso ali especificamente. É importante. Olha só, não vai distorcer o que eu estou falando. A gente tem que ter, sim. A gente tem que jogar duro junto com as comissões da OAB de Direito Previdenciário em cima do INSS. Mas aqui pensando no nosso caso específico, um caso concreto que eu tenha, que eu preciso resolver... dia a dia, é muito mais efetivo você saber falar a linguagem do INSS. Não, tudo bem, isso aqui a gente resolve depois. Vamos ver, vamos fazer logo essa perícia aqui. Vai marcar, vai remarcar, vai agendar? Ok, agenda. Por quê? Porque aquele servidor ele não tem gerência sobre aquilo que aconteceu especificamente. Então, assim,
É uma posição, tá, pessoal? Isso aqui não é uma verdade absoluta. Eu estou tentando trazer aqui, a gente está falando aqui de erros que colocam em xeque o seu benefício. Ok? Então, assim, você quer perder tempo com uma coisa que você não vai ter efetividade ou você quer investir as suas forças para algo que é ok, bacana, que isso aqui vai resolver? Então, assim, aí as condições funcionam muito melhor do que você, enquanto advogado, ficar ali brigando, né, individualmente com o servidor. Então, aproveitando que a gente está nesse tópico de brigando com o servidor, muito cuidado na forma como a gente escreve a nossa petição. A petição ela não é o mais importante, mas muitas vezes ela é sim necessária. E a gente vai precisar peticionar. E a gente vem com a cabeça do jurídico e muitas vezes a gente quer fazer uma petição jurídica para o INSS, né? Endereçamento dos fatos, fundamentos, causa de pedir, pedido. Isso no INSS não funciona. Não é assim, não rola, tá? Eu sempre falo, gente, onde é que está em qualquer IN dizendo que da petição no INSS, IN, discussão normativa, não tem, porque isso não é relevante para análise. A análise no INSS é documento. Documento, análise, direito. É só isso. Então, assim, a petição é o porquê? Porque no nosso estilo jurídico de ser, a gente precisa, a petição é a nossa forma de conversar. A gente conversa com o juiz como? Com a petição. Então, a gente vai para o servidor no administrativo e cai na nossa cabeça. Vou conversar com o servidor também pela petição. Só que a petição do INSS, você pode usar, por exemplo, aquela caixinha de diálogo da exigência. Vai ser muito mais eficiente do que você, por exemplo, escrever uma petição numa folha, num papel timbrado, tal, aquela coisa. Pode fazer? Pode. Eu faço. Mas eu sempre me pergunto qual é a melhor forma de peticionar para o INSS? Quando tem exigência e abre aquela caixinha de diálogo. Porque ali eu sei que eu estou conversando com o servidor. É como se eu estivesse no balcão falando com o servidor da minha análise. Então ali eu também tenho que ser assertivo. Eu não posso chegar ali, data vênia, senhor, servidor, falar, ó, o CNIS, vínculo 3, está aberto, a carteira da página tal, que eu já apresentei, fecha aquele vínculo. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. E foi, não tem mistério para além disso, não tem, sabe, ficar dando volta. Mas se eu não falar dos fatos e fundamentos, o juiz pula fatos e fundamentos e vai direto no direito, que dirá o servidor, né? Então, assim, a gente tem que saber fazer o manejo do ato ali, da petição, de forma mais assertiva. Eu sempre falo, olha, gente, isso aqui não é verdade absoluta. Tente. Veja se dá certo na sua prática previdenciária. Avalie, veja aquele caso que você botou uma petição enorme, veja aquele que você foi mais direto ao ponto, porque o servidor ele não tem tempo para ficar fazendo esse tipo de análise minuciosa, detalhada, para entender. Pô, ele leu, às vezes você lê uma petição e a petição podia se resumir a um parágrafo. Se a gente consegue resumir a petição a um parágrafo, sua petição deve ter apenas um parágrafo e vai ser o suficiente. Porque, como você falou, doutor Gabriel, a petição ela é um complemento para aquilo que o servidor olhou para o CNIS e não viu, buscou na documentação, não encontrou, teve dúvida, e ele vai ver, deixa eu ver se tem alguma explicação aqui. E aí sim ele vai na petição inicial dele. Né? Então, quando eu faço a minha petição inicial, eu faço a minha petição inicial muito objetiva. Minhas petições quase nunca têm mais de uma página. Né? Às vezes 2, 3 parágrafos e já resolve. E não tem assim contextualização. Tem um objetivo. O que é que eu quero que o servidor faça? Eu quero isso, o documento é esse, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, acabou. Por quê? Se não der certo ali e eu for judicializar, aí para o juiz eu vou fazer a petição para o juiz, mas para o INSS eu tenho que fazer a petição para o INSS. Né? Então é muito importante a gente ter isso em mente. Por quê? Porque senão você começa a groselhar, começa a encher seu processo de coisas que não fazem sentido, né, para o INSS, não fazem sentido para o servidor do INSS. Eu falei que o servidor ele vai buscar bater a meta dele no menor tempo possível. E não há nada errado nisso, gente. Se a gente pudesse atender os nossos clientes todos em 1 hora no dia e o resto do dia ficar em casa com a família ganhando a mesma remuneração, seria uma maravilha, eu queria. Não consigo ser assim, mas o servidor do INSS, em 2 horas, ele consegue bater a meta do dia dele. Como que ele consegue? Porque ele já tem prática, já tem experiência, ele já sabe o que é que ele vai analisar. Não é que é fácil, é porque ele já tem a manha de fazer. E aí,
Você bota o processo incompleto, o processo vai para a exigência. Qual é o perigo da exigência? Esse servidor vai esperar 30 dias, às vezes o processo vai para a exigência porque é um processo complexo, difícil de analisar, o servidor não teve treinamento, quer mais prazo para aprender aquilo ali, saber fazer, ele vai dar uma enrolada. Quando der 30 dias, ele joga ali uma exigência de qualquer forma para que o servidor, o advogado lance o requerimento, lance a exigência e ele tenha mais 30 dias depois que é devolvido. Então, assim, ele já dilatou o prazo que ele, enquanto servidor, tem. Porque quando chega na mão do servidor, ele tem que dar resposta em até 30 dias. Né? Ah, é aquele prazo de 45 dias. Aquilo ali é prazo de implantação, tá, gente? Já é para o benefício estar na conta. Né? Para o servidor interno, ele tem que dar a resposta em até 30 dias. Beleza. No 30º dia ele joga uma exigência, o segurado leva mais 5 dias para responder, responde mais 30 dias. Então, para ele é ótimo, ele ganhou tempo. Só que se fosse um processo que já estivesse pronto, você não esperaria agora 60 dias. Esse processo já está parado na mão de um servidor há 60 dias, porque ou foi mal organizado, era difícil, não, aí não tem culpa, você não tem culpa, o processo estava até bem organizado, mas o servidor não sabe fazer, isso aí foge da nossa competência, tá, gente? Tem coisas que não adianta, a gente não vai resolver tudo do INSS aí, né, dessa forma. Aí você entra com outras ferramentas como mandado de segurança e tudo mais, reclamações, enfim. Mas se foi porque você não analisou direito o CNIS, não supriu as lacunas do CNIS, não conversou corretamente com o INSS através do seu requerimento, esse processo está ali há 60 dias e é culpa sua agora. Não estou falando daquele tempo que ele ficou parado lá esperando análise, não, porque ele também não é culpa nossa. Aquilo ali é falta de servidor, o processo demora mesmo. Aí, no meio do caminho, o servidor pede exoneração, aquele seu processo até ser reposto para outra pessoa, não tem servidor. Ou então, já que isso era muito comum, a colega ficava grávida, sai de licença maternidade, servidor público é 7 meses de salário de maternidade, seu processo parado lá. E não vai adiantar, você vai tirar aquele processo dali para botar na mão de quem se não tem outro servidor para fazer aquela análise. Mas tudo por quê? Lembra lá atrás que eu falei? Previsível, acelerado, concessivo. O seu processo não estava concessivo. Na hora que ele chegou na mão do servidor, o servidor passou. Vai ter momentos que a gente vai dar azar mesmo, gente. Não tem jeito. Caiu no lugar ruim, no dia ruim, segurado ruim e tal. E aqui, um dos últimos erros para a gente ir encaminhando para o final, que eu gosto de apontar sempre teve indeferimento? Não corre para o judicial. Não vá direto judicializar. Né? Às vezes aqui no escritório é 2, 3 requerimentos para dar certo, no administrativo. Porque a gente sabe que quanto mais vocês vão tendo experiência, a gente vai tendo experiência, a gente vai entendendo, fala, esse processo aqui, isso aqui passa no INSS. Não passou com esse servidor, mas isso aqui passa nesse requerimento, nesse processo. Então você dá entrada de novo. Né? Negou a segunda vez, dá a outra entrada de novo. Pô, Salomão, não acha que eu estou perdendo tempo? Mesmo a gente perdendo esse tempo, muitas vezes é mais rápido do que direto no judicial. E às vezes o judicial tem um entendimento que é prejudicial para o meu cliente. Se eu for para o judicial vai ser mais severo que o próprio INSS. Então eu tenho que ter esse cuidado. Né? E isso vem também da nossa prática. E não tem jeito, gente. Prática é com prática. Não adianta. Você vai comprar 1000 cursos, 1000 livros e não vai aprender tudo. Prática é prática. Tem coisa ali, aquele detalhe, né? Aquele documento, aquilo ali, aquele procedimento. Por exemplo, eu fui servidor do INSS por 10 anos, gente. Teve coisas que eu vi no máximo 1, 2 vezes como servidor. E olha que eu era servidor que estava de ponta no sentido de que eu era gerente, não de ponta no sentido de ser melhor, mas de ponta assim de ter acesso a muitos casos, porque eu era gerente substituto, então a gente acaba concentrando. E, velho, tinha coisas assim que, rapaz, nunca vi isso. Isso aqui é a primeira vez que eu estou fazendo. Porque é muita coisa, é muito grande, sabe? Assim, então, assim, prática se aprende na prática. Mas tem algumas coisas, doutor Gabriel, que a gente vai vendo e falando, pô, esse atendimento de segurado especial aqui no INSS é melhor. Do LOAS no INSS, grupo familiar de LOAS no INSS é melhor. Grupo familiar de segurado especial e renda familiar no judicial, às vezes embaça, às vezes ele não reconhece, o INSS reconhece. Né? Atividade, não, tive um indeferimento de perícia médica, você já sabe que não vale a pena bater cabeça no INSS, você vai logo para o judicial, porque você sabe que você não vai reformar no INSS. Então,
cada um de nós, a gente acaba fazendo um banco de jurisprudências e entendimentos que o INSS tem da nossa prática. Né? Por isso que é muito bom ter essa troca de conhecimento aqui, porque a gente aprende um com o conhecimento do outro e você vai pegando ali, não tem jeito, gente. Você quer ir rápido, vai sozinho, mas se você quiser ir mais longe, vá acompanhado. E, assim, a gente, enquanto previdenciarista, a gente não é concorrente, né? A gente é uma classe só, poxa. Então, assim, às vezes a gente brinca assim, mas está faltando cliente. Não falta cliente, gente. Pense a população do Brasil, é o número de possibilidades de clientes que a gente tem. Porque todo mundo, da criança ao velho, ao morto, morreu, deixa a pensão. Então, assim, todos podem ser efetivamente nossos clientes. Então, assim, às vezes a gente pensa, não vou. Se eu cobrar consulta, só saindo do tema aqui rapidinho, se eu cobrar consulta, o cliente vai sair daqui, vai no outro colega lá que não cobra e vai fazer, ô filho de Deus abençoado, por que tu também não cobra? Porque se todo mundo cobrar a consulta, o cliente já vai saber que quando chegar no meu escritório ou no seu, ele não vai me contratar porque eu deixei de cobrar a consulta, e sim pela expertise de cada um. E aí o mercado vai se regulando. Mas assim, eu acho muito importante, eu falo isso porque eu sei da dificuldade dos colegas de trocar ideia com colegas da mesma cidade que se veem como concorrentes. E assim, às vezes eu tenho alunos do Brasil inteiro, então assim, pô, Salomão, é difícil eu chegar aqui e pedir uma dica de como precificar, de como cobrar, de como fazer tal coisa, porque o colega se fecha e é concorrência e tal. Isso é ruim, gente. Isso, na minha opinião, isso é ruim para a classe, sabe? Assim, a gente tem que ter essa unidade, né? A gente precisa das comissões de OAB divulgando isso, esse tipo de conduta, para que a gente tenha uma classe fortalecida, onde todo mundo ganhe e ganhe bem. Mas é só um parênteses, é só um erro, é só um erro. Você, previdenciarista, não está ajudando, às vezes, né? E é uma cultura que a gente precisa disseminar, Salomão, tipo assim, que começa a ser implementada desde o advogado, como você falou, entre a classe, para chegar no cliente, para que Exato. essa cultura de uma consulta prévia para fazer um requerimento no INSS, para fazer. Porque os casos difíceis, a pessoa ela vai sentir a dor ali no início, porque cada vez mais a própria estruturação do INSS está criando a cultura da pessoa resolver sozinha o benefício. Né? Tem opção, tem inúmeras formas de muitos segurados, e como você falou, a maior índice de concessão são das pessoas que fazem sozinhas. Então, assim, essa cultura está se fortalecendo para o cidadão, mas assim, os casos difíceis eles vão continuar ali para a gente continuar resolvendo e colocar essa cultura desde da informação do cliente até os colegas se fortalecerem como classe, vai ajudar nessa dor, né, que é um dos erros, como você falou, que é da precificação. Exato, porque assim, você não vê essa discussão entre médicos. Vou cobrar ou não vou cobrar consulta? Não, você sentou aqui, você vai cobrar consulta. Né? E não tem como falar de prática previdenciária sem trocar nisso. O previdenciarista que não é bem remunerado, ele vai se dedicar a 1000 coisas e vai se dedicar mal ao processo da vida do cliente. Porque assim, um cliente, para um previdenciarista, às vezes é só mais um cliente, mas a aposentadoria daquele cliente é a aposentadoria da vida dele. Então a gente tem que fazer aquilo ali, né, bem feito, bem estruturado. Mas voltando ao tema, que eu acho que eu fugi um pouco. Não, acho que fugiu não, pode seguir que tá gostando aqui. Então, esses erros, esses detalhes, são coisas que a gente não vai aprender na faculdade, são coisas que a gente só vai aprender na vida mesmo, no dia a dia. E, assim, um erro importante é a insegurança que o advogado tem, justamente por conta desse mundo de alterações, de tudo mais, de não ter um lugar para, né, seguro. Pô, e aí o que está acontecendo é o que? Você ter medo de errar. É um erro ter medo de errar, gente. Você vai errar, não vai ter jeito, tá? E aqui é só um lugar de paz, assim. A gente vai errar nos nossos requerimentos. Não tem jeito. Se você deixar o medo te paralisar, você não vai entrar no mercado, tá? Não vai. Você não vai entrar no mercado previdenciário. Eu falo isso porque o tema da live é erros no INSS, tá? Que coloca em choque os seus benefícios. Ok. Mas a ideia aqui não é falar assim, olha, não erre nunca e tal. Gente, é impossível, gente. Até porque nem o INSS, nem o servidor sabe muitas vezes o procedimento que ele tem que fazer. Então, assim, às vezes a gente vai errar em um, mas vai acertar no outro. Então, assim, não deixa o medo de paralisar, não. Isso que eu estou trazendo aqui é para diminuir a chance de você errar nos seus requerimentos administrativos. Errar menos. Errar menos. Mas, assim, é inevitável. É com erro mesmo que a gente vai aprender. Claro que você não vai ali de forma irresponsável fazer a coisa de qualquer forma.
mas não deixa o erro aí paralisar a sua atuação como previdenciarista. Bom, a gente falou da linguagem do servidor, né, de não falar a linguagem do servidor, da petição, da análise do CNIS, né, do prejuízo de não fazer um processo previsível, acelerável, concessivo. Né? Nós acabamos falando também da questão de que é um erro o advogado previdenciarista não se juntar nas comissões de OAB para buscar direitos coletivos. Acho que ficou meio que implícito aqui no que a gente foi falando. Então, doutor Gabriel, eu acho que o que eu tinha para trazer daquilo assim, que é realmente importante para a gente pensar, né? Eu acho que é isso. Assim. Será que o pessoal tem dúvida, quer perguntar alguma coisa? Fica à vontade. Tem alguns aqui que a gente foi anotando, eu vou trazer algumas perguntas, te agradecer desde já a sua participação, Salomão, e elogiar também, dar o parabéns pelo trabalho que você tem feito, né, com a sua divulgação, com o seu conteúdo, porque realmente é diferencial. Tudo que você trouxe aqui, sei que você trabalha isso com bastante ênfase, né, na divulgação do seu material, né, dos seus cursos, e eu acho que realmente é fundamental, assim, os colegas se prepararem para isso, que é o que você falou, assim, desde agilizar uma concessão administrativa que vai dar previsibilidade para o nosso caixa, para o nosso escritório, até quando uma concessão administrativa você fazer o máximo, né, para ela ser acelerada, né, acelerável, né, como você fala, e para que os casos que inevitavelmente vão ter que ser judicializados, para que não fiquem travados por tanto tempo no administrativo. Isso também é um ganho para os colegas e também dá uma previsibilidade para os casos. Eu vou trazer algumas perguntas aqui que o pessoal foi anotando, depois a gente, e relembrar os colegas, né, que estão acompanhando a gente, podem fazer mais perguntas, a gente vai respondendo na ordem que foi chegando. Teve a Kellen perguntou do curso para concurso, é algo específico bem seu, né? Você está querendo saber, né, quando que sai. Vou ver alguma. Deixa eu ver mais uma aqui que tem. Enquanto vai olhando as questões, quem ainda não me segue, quiser seguir, fica à vontade aqui, tá, gente? E aproveitar e fazer o convite, a gente está com um evento agora gratuito, que é a nova advocacia previdenciária, tá? A aula 1 já está liberada, 100% online gratuito, a gente aprofunda muito esses temas que a gente está falando aqui. Então, quem quiser participar, o link está na bio. Legal. Obrigado por convidar o pessoal. E só relembrando também, já aproveitar e falar antes da gente ir para as perguntas, um dos erros que você falou ali, que é uma etapa fundamental, assim, é a questão de não fazer a análise prévia do CNIS. E convidar os colegas, muitos talvez estejam conhecendo o CJ agora, e caso não queira conhecer, né, recentemente a gente lançou a ferramenta de análise do CNIS, exclusiva para analisar o CNIS, antes de fazer cálculo, antes de começar a fazer planejamento. Não dá para fazer um cálculo, fazer um planejamento sem analisar CNIS. Né? A gente ter o cuidado de poder fazer uma análise prévia, já preparar desde um processo administrativo ou fazer um planejamento previdenciário. Então, hoje a gente consegue já no CJ fazer uma análise prévia do CNIS que ajuda muito, que a gente consegue já ver as pendências do CNIS de uma forma mais organizada. Basicamente, a análise que a gente faz manualmente, a gente já consegue automatizar um pouquinho mais, a gente já consegue, né, a gente tem um relatório resumido, né, com todos os indicadores que aparecem por período, por salário, de uma forma como se fosse filtrada, assim, num único relatório, que já ajuda os colegas a tomar uma ação com base nesses indicadores. A gente tem um artigo bem antigo, assim, lá no blog do CJ, que já trazia muito conhecimento agregado, né, em relação a o que fazer em cada indicador, e daí hoje, já nessa funcionalidade, a gente consegue descobrir, né, a gente já tem específico, assim, para o nosso caso. Poxa, no meu caso tem o PREC Menor Min, tem o PREC Faculty Conc e tem o RPPS lá, então eu já vou saber quais períodos e quais salários tem esses indicadores e o que, né, algumas sugestões e dicas de o que fazer em cada caso. Então já ajuda o colega a fazer uma análise prévia, né, para depois começar um cálculo completo. Então só relembrar, assim, que a gente já tem essa ferramenta que ajuda, né, primeiro a dar os passos pré-cálculo, né, para fazer um cálculo completo. Relembrar o pessoal, para quem não conhece, conhecer também essa funcionalidade. Agora eu já até perdi quanto tempo a gente lançou ela, mas faz uns 2 meses já. A gente fez workshop também, tá lá no YouTube para quem quiser conhecer mais. Vamos para as perguntas, então. Tem uma pergunta aqui da Alisson CBS. Uma pessoa que foi acometida com a doença esclerose múltipla tem um laudo médico recomendando a aposentadoria. Eu vou reformular aqui que agora eu li melhor. Uma pessoa que foi acometida com doença esclerose múltipla tem um laudo médico recomendando a aposentadoria. A aposentadoria do INSS, a perita do INSS pode negar nesse caso? Gente, eles podem tudo, negar inclusive, tá? O que você vai ter que focar aí, caso seja negado, é na quesitação,
né? Informar, não foca na doença. A doença, a gente pode ser cabelo branco. Ah, eu tenho cabelo branco. Se o cabelo branco impede a pessoa de trabalhar, incapacita, é onde você vai focar. O que você vai focar nunca é na doença. Não foque na doença, foque na incapacidade. A incapacidade pode ser física, de fato, aquela incapacidade mesmo que a pessoa não está ali, não pode trabalhar, ou ela pode ser incapacidade, entre aspas, social. Por exemplo, uma doença que tem ali, né, um grande peso social, que ninguém quer se aproximar daquela pessoa. Em cidades pequenas, a AIDS ainda é esse tipo de doença. Pode até parecer absurdo, mas tem gente que não quer pegar na mão de quem tem AIDS no interior aqui da Bahia, né? E aí você fala assim, pô, mas ainda como é que essa pessoa vai se recolocar no mercado de trabalho? Então a doença dela, embora não incapacite fisicamente, a incapacita porque ela não vai conseguir recolocação. Então foca sempre na incapacidade e não na doença, mas sim, a perito pode negar e pode conceder também. Vamos para a próxima aqui, então. O Rotina Prévia perguntou como organizar a documentação. Você estava falando, quando você estava falando dos erros, né? Então, eu sei que tem bastante conteúdo já, então, para quem, né, não acompanha o professor Salomão, acompanhar o perfil dele, eu acho que, não sei se já está aparecendo aí na live, acho que provavelmente aparece aqui em cima, né? Quem ainda não segue. Tem muitas dicas por lá, mas, Salomão, você puder trazer algumas dicas, de modo geral, assim, as principais que você geralmente traz? Ó, o servidor ele é treinado para analisar 4 blocos de documentos dentro do requerimento administrativo. O primeiro bloco é qualificação, né? RG, CPF, aquilo que traz ali os dados do cliente, ok? RG e CPF é melhor você começar passando da petição. A petição vem antes disso aqui. Não adianta você fazer a petição e ela ir por último no seu processo, no seu papo. Ela tem que ser primeiro, tá? Mas, passando da petição, vamos aqui, RG, CPF, que é a qualificação, depois certidões. Certidão vai provar filiação e dependência. Né? Então, certidão de casamento, nascimento, casamento, óbito e certidão de união estável, comprovação de união estável. Às vezes não é necessariamente uma certidão, às vezes não tem uma certidão, mas eu vou colocar nessa sequência aqui. Depois a gente vai vir com vínculos e remunerações, e aqui entra o mundo de comprovação da atividade laboral daquele seu cliente, seja urbano, seja rural. Se é rural, vai provar os 2 períodos de 90 meses de atividade rural, conforme o antigo ofício circular 46. Se é urbano, toda a documentação que prova urbano. E, por fim, você vai ter ali declaração de endereço ou comprovante de endereço. Esse comprovante de endereço ele pode ser declaratório quando ele não influencia no direito que está sendo requerido. Como assim? Eu quero provar uma pensão por morte. E a união estável depende da comprovação de mesmo endereço. Então, não posso só chegar lá e falar, morava junto. Eu tenho que ter documento que prova que morou junto. Agora, se é um LOAS de um sujeito que mora sozinho, ele é um idoso, mais de 65 anos, que está no CAD único, todo redondinho, bonitinho, mora só, mas não tem o endereço no nome dele. Aí você pode só fazer uma declaração, porque esse endereço aí não vai alterar a análise do direito. O direito dele não vai ser reconhecido com base nesse documento. Então, é essa sequência. Qualificação, certidões, vínculos de remunerações, endereços, comprovante de endereço. Acho legal. Isso faz, como você falou, faz muita diferença, né? Faz porque o servidor ele já está acostumado a ir nessa sequência. Eu costumo brincar, pense em você que está acostumado a mexer no Windows. Aí você de repente compra o Mac. É um outro mundo, gente. Por mais que seja a mesma coisa, mas feita de uma forma diferente, atrapalha muito a sua produtividade. Até você se situar ali, o que é que o servidor faz? Isso aqui está complexo, eu não depois eu volto com calma e olho, e o processo vai ficar lá parado, exigência e tudo mais. Não é o que a gente quer. Show de bola. Vamos para uma próxima aqui. A Cleelci Soares perguntou, né, quando a perícia indefere, vou direto para o judiciário? Olha, quando o motivo de indeferimento de fato foi médico, perícia médica, tá? Aí eu não recorro no administrativo, não. Tá joia? Por quê? Porque o perito é raro reformar o entendimento do médico. Então eu levo logo para o judicial. Quando é que eu reformo o benefício por incapacidade? Quando o motivo foi aquele pós-perícia, quando faltou algo que é do administrativo. Eu sei que tudo que você faz no INSS vai ser administrativo, mas para fins da prática aqui do dia a dia, o administrativo é a análise dos documentos, do direito ali, se é assegurado, período de graça e tal. Então, se foi por essa razão, aí vale a pena o recurso. Mas se não foi por isso, aí não, eu vou direto para o judicial. Show de bola. Teve uma outra pergunta aqui do Rotina Prev sobre como fazer a reabertura de tarefa. Tá.
A reabertura de tarefa, ela está cada vez mais difícil, né? E um pouco vantajosa para o segurado, porque às vezes ela demora tanto que é melhor você fazer logo um requerimento novo, um recurso e tudo mais. Uhum. Primeiro ponto é que você não pode deixar de fazer o recurso por causa da reabertura de tarefa, tá? Sempre faça a reabertura de tarefa. Você pode pedir reabertura de tarefa ligando no 35, pedindo atendimento presencial, indo até a agência. Você pode fazer uma reabertura de tarefa dentro de um novo requerimento, informar o requerimento anterior, que olha, tem um requerimento anterior, que foi negado por esse, por aquele motivo. Uhum. Quando é que cabe reabertura de tarefa? Cabe reabertura de tarefa em erros grosseiros, erros. Ah, a pessoa era casada no civil, o segurado deferiu porque não comprovou dependência econômica, alguma coisa assim. Então, você... E assim, as reaberturas de tarefa que são mais interessantes são aquelas que de fato você consegue ir lá na agência e conversar com o gerente, conversar com o servidor de uma agência e tal, para demonstrar ali. Não é ele que vai reabrir, tá, gente? Ele vai lançar no sistema, mas isso ajuda, isso pela experiência que eu tenho conversado com alguns colegas, né? Legal. E nem toda reabertura de tarefa dá certo, tá? E o servidor não é obrigado a reabrir, ele pode entender que aquilo que ele agiu foi correto. Então, cuidado para não perder prazo de recurso. Legal. É bem importante, né? Não deixar o prazo de É. recurso passar. Tem muita gente que perde. Sim. Acaba contando com isso, né? Como se fosse o pedido de reconsideração no judiciário, né? Esquece de fazer o embargo, Exato, apelação. exato, exato. Você foi certo aí agora. Legal. Eu acho que tem, teve um outro comentário aqui relacionado aos documentos. Vou puxar ele primeiro, depois a gente vai para uma próxima. Você explicou a sequência dos documentos, aí né, o Rotina Breve também perguntou se, na hora de alocar os documentos lá no sistema, se a sequência não é essa, se está diferente. A sequência é totalmente diferente. Você não é um estagiário do INSS. Aquilo ali é para o estagiário do INSS que não entende nada de direito previdenciário e que precisa de uma sequência fácil, lógica, para ele anexar ali no processo. Quando você baixa o processo, o servidor não sabe qual é a sequência que você colocou primeiro ou depois. Ele vai Ele ver o vem inteiro, processo né? como você botou lá, né? Então, se eu tenho essa possibilidade, eu coloco meu requerimento, ele vai todo no primeiro espacinho. O primeiro maisinho que eu tenho no meu INSS ou no INSS digital vai ser onde eu vou colocar o meu PDF. E aí eu estruturo meu PDF. Primeiro, minha petição. Por que minha petição? Porque a petição, se eu estou colocando petição, imagino que é o que eu quero que o servidor veja primeiro e não por último. Embora eu saiba de toda a dinâmica da análise do servidor, eu quero que ele veja minha petição primeiro. E aí a gente tem técnicas de organizar a petição de forma que a petição chame a atenção do servidor e fale assim, que é isso? O que é que tem aqui que no outro não tem? Né? E uma página, às vezes, né, até Uma brilha os olhos, né? página, exato, uma petição, uma página só, então isso aqui deve ser importante, que ele só colocou e tal. Esse aqui é sobre organizar. Exato, exato. Então, assim, aí vem a petição, depois aquela sequência, qualificação, certidões, vínculos e remunerações, né? Endereço, e eu coloco ali. E não coloco petição lá em outros documentos, senão ele vai ser a última coisa a ser vista. Né? E se não couber tudo, porque cada espaço ali é 5 megabytes, aí você corta o seu PDF de forma que no primeiro quadradinho vai dar 1 a 10, no segundo vai dar página 11 a 20 e assim sucessivamente. Legal. Só dar a dica para os colegas também, lá no site do CJ a gente tem na parte de que tá calculadoras atualizadas, calculadoras gratuitas lá no blog. A gente tem lá um divisor de PDF pensado para dificuldades dos advogados. Eu sei que existem outras, né? Outras plataformas, mas a gente fez um bem focado no advogado, assim, saber dessa dor, inclusive, né, de Que legal, que legal. limitação por tamanho, assim, então convidar os colegas a conhecerem também. Tá lá no site do CJ, acho que pelo link do perfil ali, vocês conseguem acessar, né, o calculosjurídico.com.br. Daí tem lá, procurar lá nas calculadoras gratuitas, vai achar uma ferramenta lá de divisão de PDF que ajuda bastante. Vamos responder uma última, Salomão, só para a gente caminhar para o final, tá acabando aqui. Teve uma aqui da Judite Bertoldo. Como é que ela dividiu em duas? Porque uma pergunta um pouquinho mais longa, deixa eu só ler antes aqui para ter mais espaço. O caso é um funcionário público que está ativo, né, está trabalhando, e não contribuiu. Acho que eu vou ter que pedir para ela. Judite, se você puder mandar de novo. Porque funcionário público ativo não construiu para o RPPS, eu acho que não contribuiu para o RPPS. Acho que ela não se aposentou no RPPS, mas tem direito de se aposentar. Acho que provavelmente no RGPS, né? Porque a outra pergunta é assim, precisa pagar uma para voltar a ter qualidade de segurado?
Olha, para se aposentar, não precisa ter qualidade de segurado, tá? Essa é a regra, a não ser que seja Uhum. aposentadoria híbrida ou de segurado especial, que precisa ter qualidade de segurado na DEA ou na implementação dos requisitos. Então, é um caso muito específico, tem que ver se essa pessoa já usufruiu realmente o tempo ou não lá no RPPS. Às vezes ele já usou, viu? Já gozou licença prêmio. Aí, o que Uhum. acontece? Maculou o tempo de contribuição dele. Macular o quê? É usar o tempo de contribuição de um regime naquele regime para algum benefício. Não importa se o benefício é uma aposentadoria, uma licença prêmio para aqueles servidores que são mais antigos, aí já usufruiu, não vai poder usufruir duas vezes, aí tem enriquecimento ilícito. Então, observe isso. Se não tiver usado, CTC, faz a CTC, averba o tempo que ele tem nessa prefeitura ou no estado, no INSS, e aí é só correr para o braço, que o requerimento está conseguindo. Bom, maravilha. Eu acho que foram todas aqui que a gente conseguiu anotar. Salomão, queria agradecer mais uma vez pela sua presença aqui no Papo Político, na nossa live de texto. Deixar o convite aberto também para outras oportunidades aí para a gente, né, produzir outros materiais. Elogiar e dar os parabéns, em nome de vários colegas que também foram elogiando ali durante, pela sua didática, por todo o seu trabalho que você faz aí nos seus cursos, na sua divulgação gratuita também, né, no seu próprio perfil. Acho que é um trabalho que é enriquecedor assim, para a comunidade, de modo geral, né, do direito previdenciário, e que a gente continue, né, divulgando esse conhecimento para que a gente fortaleça a classe, como você mesmo falou. Obrigadão pela presença mais uma vez. Pô, cara, eu que agradeço. Obrigado, doutor Gabriel, ao cálculo jurídico, todo mundo aí, a equipe que entrou em contato. Fica aqui para os que têm mais coragem seguirem nosso perfil aí, o convite, Uhum. Salomão INSS, e participar aí do evento que a gente está fazendo, a nova advocacia previdenciária, que é gratuita, fica disponível essa semana. No mais, um grande abraço para todo mundo e como eu sempre digo, né, quem tem fé não precisa de sorte. Então aí, vamos aí ajudar a melhorar a prática previdenciária. Maravilha. Só um grande abraço e até mais. Valeu, pessoal. Bom almoço para todo mundo. Tchau, tchau.